exercício físico pode te ajudar na prevenção e no tratamento da ansiedade. Eu sou Denise Carcerone, do Fica em Forma. Roda a vinheta. E aí, tudo bem com você? Hoje eu vou trazer aqui para o Fica em Forma essa relação entre exercício físico e ansiedade. Como é que a gente pode utilizar o exercício físico na prevenção e no tratamento da ansiedade e o que as pesquisas mais recentes têm mostrado para a gente. Já posso te adiantar que a perspectiva é muito positiva e já tem gente aí que está podendo deixar outros tipos de tratamento para ficar só com o exercício. Isso é muito bacana. Eu vou te explicar até o final do vídeo de que forma que isso acontece, qual que é o tipo de exercício que você deve utilizar para conseguir atingir esses resultados e de que forma que você vai fazer. Primeiro eu vou falar um pouco sobre o que é a ansiedade e como que ela é tratada, né? A forma mais comum de tratamento para a ansiedade, as formas mais comuns, são por meio de terapias com psicólogos. É utilizado também as terapias integrativas e nos casos mais graves, nos casos mais pesados, precisa da intervenção de um psiquiatra, que é um médico que tem essa especialidade e que às vezes precisa introduzir alguns medicamentos para controle dessa ansiedade. A gente já sabe que o tratamento da ansiedade, ela passa por diversos aspectos relacionados aí a várias áreas da nossa vida. Então, quando a gente fala de ansiedade, a gente não está falando só sobre saúde mental, mas não é só sobre tratamento relacionado ali à saúde mental. Tem outros aspectos da nossa vida que ficam ali interligados, como, por exemplo, alimentação, como, por exemplo, exercício físico. Meditação também pode ajudar bastante. Existem inúmeras terapias integrativas que podem colaborar também, tanto na prevenção quanto no tratamento. Quando a gente vai entender um pouco mais, né, sobre a nossa existência, quando a gente vai procurar uma ajuda, às vezes espiritual, às vezes existencial, às vezes as duas coisas combinadas, isso também vai auxiliar. Aqui eu vou tentar trazer uma visão panorâmica, né, uma visão sobre todos esses aspectos, mas eu vou focar no exercício físico, porque afinal de contas é sobre exercício principalmente que eu falo aqui no Fica em Forma para você. Se você ainda está na dúvida aí, se o teu caso é um caso de ansiedade, eu vou falar algumas características, alguns sinais que o corpo da gente dá, que a gente pode então desconfiar do que está acontecendo, desconfiar aí que a gente está passando por esse processo, que a gente está não necessariamente doente, você já vai entender o porquê, mas que a gente está passando por, pelo menos ali, alguns momentos de ansiedade que merece um olhar mais cuidadoso em cima disso. O medo, a insônia, suar frio nas extremidades, né, mãos e pés, respiração curta, cansaço, pensamentos recorrentes, dificuldade para se acalmar, todos esses são sinais de ansiedade. Quando a gente fica pensando em alguma coisa que você nem sabe como é que ela vai acontecer, porque na verdade a gente não consegue prever o futuro, né? A gente fica pensando naquela coisa que vai acontecer dali a 1 hora, 2 horas, no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte. Quando a gente fica pensando, mas por que eu não fiz assim também, olhando para o passado? Tudo isso, quando isso acontece com muita frequência, porque de certa medida a gente faz isso, né? Mas quando isso começa a acontecer com certa frequência, isso começa a afetar os teus relacionamentos com as outras pessoas e consigo, quando isso começa, todas essas características começam a te trazer desconforto, então é preciso olhar com mais cuidado, porque isso são sinais de ansiedade. A gente pode dividir a ansiedade de duas formas, aquela que é passageira e a crônica. Então lembra que eu falei ainda agora que de repente pode não ser exatamente uma doença? Então, a ansiedade passageira, ela não é exatamente uma doença. Ela é uma condição que acontece ali de forma pontual, é uma forma do nosso corpo, da gente responder a algum determinado tipo de situação, mas que logo em seguida
ou dali a algum tempo a gente consegue de alguma forma resolver aquela coisa e aquelas sensações diminuem, aquelas sensações passam, né? Então, por exemplo, se você se envolve num acidente de trânsito, pode ser que esse acidente de trânsito venha a desencadear sensações que elas são relacionadas ali com ansiedade. Você pode ficar com medo, aquilo pode te tirar o sono, só que é relacionado ali com aquele acidente. Na hora que aquilo se resolver, se aquilo não tiver um significado maior para você, se resolve e essas sensações elas vão passar. Já é diferente da ansiedade crônica. Para essa, precisa se olhar com mais cuidado e aí você vai provavelmente precisar da intervenção de um psiquiatra, que possivelmente vai precisar entrar com algum tipo de medicação. Esse tipo de ansiedade é conhecido como TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Pensando nos dois tipos de ansiedade, os dois podem ter o exercício como um gigantesco aliado, tanto ali na prevenção quanto no tratamento. Então a gente precisa considerar não só as intervenções terapêuticas, aquelas que vão direto trabalhar com as questões da mente, né? A gente precisa considerar outros recursos, né? Outras ferramentas que estão disponíveis e que podem fazer toda a diferença. O exercício é uma dessas ferramentas. E você deve estar se perguntando, tá, o exercício ajuda, mas de que forma que ele pode auxiliar, né? Quando a gente faz exercício, o nosso organismo ele começa a liberar algumas substâncias, alguns neurotransmissores, e são essas substâncias, esses neurotransmissores que são liberados aí dentro do nosso corpo, que fazem esse trabalho para ajudar no combate da ansiedade. Estou falando de endorfina, de serotonina e de dopamina. Você não precisa guardar esses nomes, tá? Estou falando aqui só a título de curiosidade mesmo. Se você já está curtindo esse vídeo, já tasca o dedo no joinha, porque isso ajuda aqui no crescimento do canal e ajuda a levar essa informação para outras pessoas que estão buscando tratamento, que estão buscando aí prevenção contra a ansiedade. Eu vou falar agora aqui para você, rapidamente, só para você ter ideia da dimensão disso. Tem um estudo que ele foi feito na Universidade da Austrália do Sul, que fez uma revisão de literatura sobre revisões de literatura. O que isso significa? O que é uma revisão de literatura, né? Os pesquisadores, eles vão lá para campo, fazem uma pesquisa, fazem um estudo, coletam dados e aí vão escrever lá aquela pesquisa. Então, às vezes você vê aí, um pesquisador não sei da onde, lá de Harvard, disse que se a gente fizer tanto assim de exercício, a gente melhora isso. Se a gente comer tal coisa, melhora tal coisa. Que tal alimento pode prejudicar o funcionamento de tal órgão. Então, eu estou falando aí da área da saúde, mas as pesquisas elas existem em todas as áreas, né, do conhecimento científico. Bom, aí tem um cara que resolve fazer uma revisão de literatura. O que esse cara faz, esse pesquisador faz? Ele escolhe um tema e ele vai buscar todas as pesquisas que falaram sobre aquele assunto especificamente. Então, por exemplo, esse cara vai olhar para todas as pesquisas que falaram sobre o exercício e a ansiedade, ou exercício e depressão, ou exercício e emagrecimento, não importa. Ele pega vários estudos que falam sobre isso e ele faz um compilado. Ele vai falar, olha, tantos estudos contaram isso, tantos isso, então a gente pode olhar para todos esses estudos e dizer que fazer esses exercícios aqui vai ser bom para isso aqui, tá? Isso é uma revisão de literatura. Esse estudo que eu vou te contar agora pegou várias revisões de literatura e fez um compilado de todas elas e foi olhar para esses resultados. Então acaba sendo um estudo assim bem grandão, né? Um estudo que tem aí um volume de dados muito alto. E ele não foi olhar só para ansiedade, ele olhou para depressão também e para outras questões relacionadas aí à saúde mental das pessoas. Esse é o estudo mais abrangente sobre o assunto. Foi olhar para 97 revisões de literatura. Dessas 97 revisões de literatura, ainda tinham ali cerca de 1039 ensaios, né? Então,
pesquisas de campo, coisas que foram coletar dados, que foram feitas ali com mais de 128 mil pessoas. Então, o resultado que foi extraído desse grande estudo, ele é muito consistente. Ele conta muita coisa pra gente. E uma das coisas que ele conta é que a gente pode utilizar o exercício físico no lugar de outros tipos de tratamento relacionados aí a questões da saúde mental, inclusive ansiedade. Ele diz que você pode substituir, inclusive, o uso de medicamentos pelos exercícios. Agora, calma lá. Não tô falando para você que toma medicamento, oba, vou parar aqui, vou começar a fazer exercício amanhã. Porque não é assim que funciona, tá? E eu vou te explicar isso agora. Vou contar também quais são os tipos de exercício que eles podem ser úteis, tá? Mas antes de continuar, eu queria pedir para você que ainda não está inscrito no canal, para aproveitar para se inscrever agora e já clica no sininho para receber todas as notificações dos vídeos novos que eu publicar por aqui. Então, olha só. Quando eles olham para isso, a gente tem que pensar que aí, que nesse estudo estão pegando pessoas que têm ansiedade, que têm outros problemas relacionados à saúde mental, que essas pessoas estão num ambiente que é controlado, que elas têm acompanhamento médico e de outros profissionais de saúde e que então, baseado nisso, eles fizeram manipulações. Por isso, não dá simplesmente para a gente abandonar os tratamentos que a gente já faz, muito menos se a pessoa precisa tomar uma medicação e trocar isso pelo exercício, porque isso não vai funcionar, tá? Que fique claro aqui essa característica, esse aspecto. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode, sim, então, olhar para esses exercícios e introduzir uma rotina de exercícios na vida da gente e, a partir daí, junto com o acompanhamento do médico ou do terapeuta e avaliando a possibilidade da gente poder abandonar outras práticas, a possibilidade da gente poder, por exemplo, diminuir dose de medicamento, até chegar a um ponto que pode ser que você não precise mais tomar, mas quem vai definir isso não é você, é o médico. Dito isso, qual é o tipo de exercício que eles observaram nesses estudos? É qualquer exercício? Bom, vou falar dos estudos primeiro. Não é qualquer exercício. Eles observaram que os exercícios aeróbios, então aqueles exercícios como caminhar, correr, pedalar, eles trazem bons resultados. Exercícios como yoga, eles também observaram bons resultados. Também viram bons resultados com dança. Então eles falam basicamente dessas três categorias aí de exercício. E em quanto tempo que eles conseguiram essa observação? Então, mais ou menos ali, os resultados eles aparecem, são positivos, com mais ou menos 12 semanas de prática de exercício. O que são 12 semanas? 12 semanas daí mais ou menos, 4, 8, 12, mais ou menos 3 meses de prática de exercício. Aí a gente teria que se aprofundar, olhar melhor para entender quantas vezes por semana, mas eu diria para você que você não precisa, nesse primeiro momento, se preocupar com isso. A gente tem um dado que é da Organização Mundial da Saúde que diz o seguinte: melhor algum exercício do que exercício nenhum. Então já começa daí. Depois, eles dizem que existe uma quantidade mínima ali de exercício que vai trazer benefícios para a nossa saúde, que é em torno de 150 minutos por semana. Ai, Denise, 150 é um número grande, né? Vamos parcelar? Divide isso por dia. Isso dá mais ou menos uns 30 minutos de exercício aí por dia, se a gente considerar 5 dias na semana. Então você ainda tem 2 dias para ficar de pernas pro ar, para fazer nada. Mas a gente também sabe que eu posso pegar esses 30 minutos e parcelar. Eu não preciso fazer ele contínuo. Eu posso dividir isso no decorrer do meu dia. Então tudo isso para te mostrar que não é muito difícil atingir esses números. A gente pode incrementar isso com tarefas, rotinas diárias. Então se você pega ônibus, desce um ponto de ônibus antes do lugar que você está habituado a descer. Se você mora num prédio,
sobe um lance de escada, começa assim, e depois você pega o elevador. Com o tempo você vai conseguir subir todos os andares. Estou dando exemplos assim de como a gente pode manipular com esses números. E aí, claro, dando essa rotina estabelecida na vida da gente, e eu falei aqui, eu tenho um vídeo em que eu falo sobre isso, eu vou deixar o card para o vídeo aqui em cima, como que você consegue colocar os exercícios na rotina. Você estabelecendo essa rotina, aí sim você pode pensar em aumentar essa quantidade, porque também a gente sabe que esses são patamares mínimos, né? Para a gente obter mais resultados, a gente precisa fazer com mais frequência, tem uma intensidade certa, não é só olhar para o tipo de exercício, tem uma intensidade, um volume, não é só olhar para o tipo de exercício. Mas Denise, eu não gosto de fazer corrida, caminhada, né? Não dá para andar de bicicleta na minha cidade, que é tudo subida e descida, não tem uma academia que eu possa fazer uma aula de bike, acho yoga chato, parado, engano seu, porque não é tão... Tem vários tipos de yoga, alguns são bem animados e pesados, mas enfim, não gosto de yoga e detesto dançar, tenho vergonha, como é que eu faço? Não se encaixa em nenhuma dessas atividades, eu queria tanto usar o exercício. Então, estou falando do resultado dessa pesquisa, do que eles observaram nessa pesquisa, mas não significa que outros exercícios não possam trazer os mesmos benefícios, até porque os benefícios eles são trazidos a partir daquelas substâncias que eu falei, que elas são liberadas quando a gente faz exercício, e elas são liberadas quando a gente faz qualquer tipo de exercício. Então, esse é o foco. Aí, o que eu tenho para dizer, então, para você? Presta atenção agora. Se você tem dificuldade para dar esse primeiro passo, se você tem dificuldade, não consegue encaixar isso na tua rotina, se você é aquela pessoa que começa a fazer um exercício, aí até você vai bem uns dias, daqui a pouco desanda tudo, você para porque você colocou outras coisas como prioridade na sua vida, eu vou dizer para você o seguinte, você é uma pessoa normal. Você é uma pessoa mais normal do que aquelas que se viciam, que a gente fala, sou viciada em exercício, faço todo dia, não consigo ficar sem. Essas pessoas, elas são viciadas porque essas substâncias que o nosso corpo libera, elas dão sensação de prazer. E depois que a gente aprende isso, que o nosso corpo aprende isso, a gente vai ter essa vontade. Mas num primeiro momento, isso não é normal, porque o nosso corpo não foi criado para gastar energia, ele foi criado para poupar energia. Tem um antropólogo, Daniel Lehrman, se eu não me engano, acho que não é Lehrman, mas é Daniel, alguma coisa, eu vou pôr o nome dele aí. Ele fala sobre isso, né? Um paleoantropólogo que fala sobre isso. A gente não foi feito para gastar energia, a gente foi feito para guardar, a gente foi feito para ficar ali, ó, no controle da televisão, descansando. Então é preciso aprender a fazer isso. A gente precisa colocar um exercício na nossa rotina, da mesma forma que você aprendeu a escovar os dentes depois das refeições. É rotina, tá? Se você quiser saber, aprender mais sobre isso, precisar de ajuda, eu tenho uma consultoria de bem-estar, onde eu ajudo você a escolher, a descobrir qual que é o exercício que te dá mais prazer e te ajuda a colocar tudo isso em prática, né? Eu trabalho com terapias integrativas também. Então a gente vai tratar em cima do tripé, que é exercício, meditação e orientação para sua alimentação. Eu vou te ajudar a escolher também profissionais que possam te apoiar nessas tuas mudanças para que você consiga dar cabo da tua ansiedade. Um beijo, um abraço e até a próxima.